Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, assim, hoje nós vamos para a nossa aula de correção, tá? Vamos finalizar o capítulo 3 da nossa apostila, certo? Então, vamos lá. Para a atividade da página 43, isso, no início ali do capítulo, logo já vem a atividade da página 43 da apostila. Vamos lá. Número 1. Localize em um planisfério os 10 países que apresentaram maior crescimento no número de imigrantes entre 2010 e 2017 e em quais continentes esses países se localizam, tá? Primeiro vamos um conceitinho. O que é o planisfério, né? Aqui está pedindo localize em um planisfério. O planisfério, ele é um mapa mundi, né? Ou planisfério, como vocês preferirem, que é uma representação cartográfica plana, tá? Numa escala reduzida de toda a superfície do planeta, tá? Então, ali na questão número 1, quais são os 10 países? Se vocês voltarem na página 42, tem uma tabelinha aqui, ó, tá? Com esses 10 países que são com maior aumento de número de emigrantes, tá? E o que são esses emigrantes? Esses emigrantes são as pessoas que deixam os seus países de origem, tá? E vão para um outro país à procura de uma vida melhor. Então, aqui você vai citar os 10 países que estão aqui, certo? Síria, Sudão do Sul, República Centro-Africana, São Tomé e Príncipe. Você vai citar os 10 países que estão aqui, tá? Na questão número 1. E você vai colocar que eles estão localizados no continente africano. Na questão número 2, você vai localizar os 10 países que hospedavam maior quantidade de imigrantes internacionais em 2015 no planisfério da regionalização do espaço mundial, que está lá na página 21. E quais regiões esses países se localizam, tá? Se você voltar também aqui na página 42, você consegue visualizar aqui, ó, os 10 países, tá? Com maior número de imigrantes no ano de 2015, tá? Então, a maioria deles se situa entre os países mais desenvolvidos do mundo, certo? Isso que vocês vão colocar na questão número 2, ok? Na questão número 3, pergunta assim: a análise que você realizou nos planisférios, com base nos gráficos para responder às questões 1 e 2, né, as questões anteriores, revela uma forte relação existente entre duas das regiões do mundo estipuladas pela ONU, conforme o mapa lá da página 21. Quais regiões são essas e que relação você pôde perceber entre elas? Tá? Eu fiz a resposta assim, que vocês também, se quiserem, copiar e colocar no caderno de vocês. A análise que nós fizemos, para as respostas anteriores, ela nos revela um forte fluxo migratório rumo aos países mais desenvolvidos economicamente no globo, partindo a maioria dessas pessoas de regiões muito pobres à procura de uma vida melhor. Nós já falamos na outra aula que ninguém vai procurar um país pior do que o seu, né? Então, as pessoas procuram os países mais desenvolvidos, mais tecnológicos, os mais modernos possíveis que eles conseguem para que eles possam ter uma vida melhor, certo? Agora, nós vamos lá para a página 46. Lá na página 46, nós temos um cartografar, tá? A questão número 1 diz o seguinte: o Brasil apresenta maior número de refugiados ou requerentes de asilo à espera de resposta. Então, vamos ver.
o Brasil apresenta maior número de refugiados ou requerentes de asilo político, tá? Então, aqui nós podemos responder assim, ó. A migração no Brasil, ela tem se intensificado nos últimos anos. Quer dizer o quê? Que ela tem aumentado, tá? Por esse fato, e se formos comparar com outros países, a migração que ocorre no Brasil é pequena, tá? Ela não é muito grande, mas isso já faz com que ela influencie, né, economicamente e no desenvolvimento do nosso país, tá bom? Então, vocês podem pôr assim também, que o Brasil, ele apresenta um número bem maior de requerentes de asilo político do que de refugiados, perdão, não é asilo político, é requerentes de asilo do que de refugiados acolhidos internamente, tá bom? Isso vocês podem colocar na número 1. Na número 2, vamos ler. Explique por que os Estados Unidos e o Canadá são os países americanos mais procurados por solicitantes de refúgio e também os que abrigam maior quantidade de imigrantes. Como que nós vamos responder essa pergunta? Assim, por terem uma economia mais desenvolvida, tá? E assim terem maiores oportunidades de trabalho, de estudo, né? Esses países tendem a atrair mais pessoas, certo? Mais migrantes, especialmente jovens com boa formação de estudo, né? Eles vão lá, eles vão procurar por países que eles recebam melhor, eles tenham um salário melhor e procurem ter uma vida muito melhor, tá? Assim, esses países eles têm mais uma capacidade estrutural maior para acolher os refugiados, porque os países mais desenvolvidos, ele é um país muito mais preparado, né? Por isso que ele consegue acolher mais pessoas, tá bom? Questão número 3. Qual país asiático tem maior número de brasileiros em seu território? Faça uma pesquisa na internet e explique citando pelo menos 2 motivos por que há tantos brasileiros neste país atualmente. Fizeram a pesquisa? O que vocês encontraram? Eu encontrei o seguinte, que este país é o Japão, tá? O Japão é o país com maior número de brasileiros. 2 fatores importantíssimos para que esses brasileiros queiram estar lá no Japão. Um maior desenvolvimento socioeconômico, tá? E um alto IDH, né? Uma qualidade de vida bem melhor do que aqui do Brasil, tá? Então, morando lá, eles conseguem ter, né, uma qualidade de vida melhor e eles conseguem empregos muito bons, né? Onde eles ganham bem melhor do que se estivessem aqui no Brasil, certo? Agora, nós vamos lá na página 49. Na página 49, tem um olhar geográfico, tá? Ele tem um mini textinho e tem um mapa do lado, tá? Como que vamos ler este mini textinho e o mapa que tem aqui do lado para a gente ver o que está falando, tá? Observe o mapa ao lado que representa as consequências do longo conflito que tem deslocado muitas pessoas no mais novo país do mundo a ser reconhecido pela ONU, que é o Sudão do Sul. Tendo este país se tornado independente do vizinho, que ao norte é o Sudão, em 2011, foi deflagrada uma guerra civil, né, em 2013, e desde então até 2016 havia gerado 3.300.000 deslocados à força para outras áreas do país ou para os países vizinhos, sendo a maioria composta de crianças e mulheres provenientes das zonas rurais, né? Então aqui, como que nós podemos responder esta questão da página 49, comparando esse texto, tá, com esse mapa que tem aqui do lado. Vocês podem fazer assim. A questão pergunta o seguinte:
Escreva um parágrafo explicitando sua interpretação das informações do mapa, quantidade de pessoas de cada categoria de deslocados e para cada região ou país representado, localização dos campos e centros de refugiados. Então, assim, vocês podem colocar o seguinte, que em 2016 havia 1.853.900 pessoas deslocadas internas, tá? Ali mesmo dentro deste país. 4.900 refugiados na República Centro-Africana. 66.700 refugiados na República Democrática do Congo, onde há um campo de refugiados. 639.000 pessoas em Uganda, onde existem vários centros de refugiados. 87.100 refugiados no Quênia, que também há campos de refugiados. 338.800 refugiados na Etiópia, onde ainda até hoje existem 6 centros para refugiados e 11 campos de refugiados. E também 297.200 refugiados no Sudão, que também conta com um centro de refugiados e 3 campos de refugiados, tá? Este seria o pequeno parágrafo de resposta a esta pergunta aqui da número 1, tá? Da nossa página 49. Agora nós vamos lá para a página 53. Na página 53 tem o Organize as Ideias, tá? Enquanto vai passando aqui, eu já vou lendo na minha apostila para vocês. Vocês podem ir acompanhando aí. Preencha os quadros a seguir com palavras-chave que associem as consequências com os fatos envolvidos, tá? Eu fiz assim, ó. Qualificação, no quadro da qualificação de mão de obra e mercado de trabalho, eu coloquei assim. Fuga de cérebros, tá? Que vocês podem colocar. Ameniza o envelhecimento populacional. Não consegui chegar ainda aqui com a minha apostila virtual, só um pouquinho. Xenofobia, racismo e preconceito. Tudo isso eu coloquei no quadro da qualificação, tá? E melhoria nos padrões de vida entre várias gerações, tá? Então, isso eu coloquei no meu primeiro quadro. No segundo quadro, remessas financeiras, eu coloquei assim, fluxos de capital, países em desenvolvimento, famílias no país de origem e fontes de recursos, tá? Aqui, agora que resolveu abrir minha apostila, aqui no computador, então assim, isso que eu li para vocês agora, eu coloquei aqui, ó, tá? Vou ler mais uma vez. No primeiro quadro aqui, eu coloquei fuga de cérebros, ameniza o envelhecimento populacional, xenofobia, racismo e preconceito e melhoria nos padrões de vida entre várias gerações. No meu quadro de remessas financeiras, eu coloquei assim, fluxos de capital externo, países em desenvolvimento, famílias no país de origem e fontes de recursos, tá? Aqui associamos consequências com os fatos envolvidos, certo? Agora nós vamos para a hora do estudo, ainda na página 53. Com suas palavras, defina resumidamente as seguintes categorias de migrantes, tá? Refugiados. Como que podemos colocar aqui o que são refugiados? Eu coloquei assim, fogem de seu país em grupos
tá? Alegando perseguição por crises humanitárias e não querem retornar aos seus países. Deslocados internos. Agora aqui. Fogem igual aos refugiados, tá? Alegando perseguições por crises também humanitárias. Mas eles fogem dentro do seu próprio país, então eles apenas mudam de região, mudam de cidades dentro do mesmo país, tá? Requerentes de asilo. Eles fazem uma solicitação através da ONU para serem reconhecidos como refugiados, tá? Vocês sabem lá que tem aquela lei, né, que reconhece alguns refugiados e assim eles conseguem, né, ter essa ficar no país como refugiados e acabam ali, né, fazendo a vida deles neste outro país, tá? Asilados políticos é sem a ajuda da ONU, tá? Eles solicitam um asilo diretamente ao presidente do país ao qual eles querem ser protegidos, tá? Por esse país. Então, eles diretamente fazem uma carta ao presidente do país que vai aceitar ou não, né? Dar o asilo político para essa pessoa, tá? Número 2. Com suas palavras, explique as principais diferenças entre os fluxos de migrantes haitianos e venezuelanos para o Brasil recentemente, no que diz respeito à rota utilizada e às razões da migração. Se for preciso, pesquise mais informações. Então, assim, como que podemos colocar assim, ó, que os haitianos, eles percorreram uma maior distância, tá, para chegar até o Brasil. Eles atravessaram o Mar do Caribe e chegaram pelo Acre, tá, e vieram mais precisamente aqui para o sul do país, né? Já os venezuelanos, eles apenas atravessaram uma fronteira, né? Então, eles tiveram menos, eles viajaram por menos tempo, tá? Do que os haitianos. Eles apenas atravessaram uma fronteira e eles permanecem lá em Boa Vista, capital de Roraima, que eu acredito que eles ainda fiquem por lá, né? Que é mais perto da Venezuela, porque eu acho que no fundo eles pretendem voltar para o seu país, né? Assim que a Venezuela se acalmar, baixar a guarda e eles possam retornar para o país deles, tá bom? Número 3. Observe o mapa abaixo das principais atividades econômicas de Moçambique e compare os dados da cidade de Maputo com os das províncias. Letra A. Analise que característica os dados demonstram sobre as atividades econômicas africanas. Então, o que nós verificamos neste mapa? Que os dados, tá? Eles expõem a ampla predominância da agricultura como atividade econômica no país. Por quê? Se você for verificar, o que é o verde aqui na nossa legenda, né? O verde é agrário, tá? Que é agricultura. Então, se você verificar em todo o mapa, a maior parte dele, né? Na maior parte dele predomina a agricultura, tá? Como uma atividade quase que principal no país. Então, isso vocês podem responder na letra A, tá? Na letra B, analise o que o contraste com a cidade de Maputo indica sobre o processo de urbanização e sua relação com o acesso da população aos serviços do Estado. Este contraste, nós podemos perceber que ele indica, tá? Ele indica um processo de urbanização totalmente desigual e concentrador de atividades econômicas mais modernas e serviços oferecidos pelo Estado à população do país.
Além disso, revela um norte mais agrário em relação ao sul do país, tá? Apesar de aqui existir bastante agricultura, né? Aqui, ó, o norte, ele ainda é muito mais agricultura, né? Do que o sul do país, tá? Agora, na questão número 4, observe o gráfico da página 50 e responda. Cadê o gráfico da página 50? Ah, tá. O gráfico da página 50 é o fluxo intercontinental de imigrantes internacionais em 2017. Letra A. Entre o continente africano e as duas regiões do continente americano que estão representadas, qual apresenta o maior saldo positivo em relação à quantidade de pessoas de outros continentes em regiões que entram e saem? Tá? Então, aqui nós podemos responder assim, que é a América do Norte, tá? Com exceção do México, ok? Esta é a letra A. Na letra B, entre o continente africano e as duas regiões do continente americano que estão representadas, qual apresenta o maior saldo negativo em relação à quantidade de pessoas de outros continentes ou regiões que entram e saem? Aqui nós respondemos que é a África. Vocês sabem, a gente já falou em outras aulas, que lá da África saem muitas pessoas, tá? Então, África é a resposta da nossa letra B, tá? Tudo que se você for voltar na página 50 e verificar aquele mapa, aquele gráfico que tem lá, tá? Perdão, é um gráfico. Ele vai lhe mostrar que essa aqui é a resposta África, tá? Da letra B, certo? Pessoal, então assim, hoje nós finalizamos a nossa apostila com muito sacrifício, tá? Com muitas aulas cansativas, eu sei, tá? Prometo que vamos mudar, vamos melhorar, certo? Para o próximo bimestre. Então, assim, eu ainda estou aguardando o vídeo de vários de vocês que não me enviaram, certo? O vídeo sobre aquela parte da matéria que eu tinha pedido um cartaz, ok? Agora vocês têm que fazer um mini cartaz e um vídeo explicando